Agora foi. Agora foi, né? Isso. Eu não chequei esse erro aqui que deu outro dia. Vamos ver. Coloquei para gravar, coloquei. Só um pouquinho. Só me dá um minutinho só, tá? Tranquilo. Ai, ai, ai. Vamos lá. O que nós vamos fazer para ele achar o consulta, achar o T-list itens. Ok. Quem será que tem esse T-list itens? Eu tenho classes, executivo, forms, controls. O standard, controls. Tem um S. Não é esse. Não é esse, deve ser então commons. É isso. Opa, já melhorou. Opa, saímos do lugar. Saímos do lugar. Self, ponto. View 1. Aqui tá certo. List view 1. Como é que era aqui? Tá. Passamos, ele vai pegar.
Tá correto. Só um pouquinho. Vejamos. Aqui ter selfie eu não tenho, vai fazer diferença, porque ele vai pegar daqui. Ok. Então, tem o item do list view, tá? Tem que pegar ponto caption. O cara. Deixa eu ler o erro, né? Ler o erro. Ah, incompatível aqui. Sobrando esse S aqui. Deixa eu ver agora. Opa, Parece que deu certo. Então, vamos aqui para incluir. 55, Brasil. Ah, Brasil já tem, vai lá. Então, 54, Argentina. Também já tem, olha só. Então, já cadastrou tudo já, senhor? 595, Paraguai. Mais 595, Y. Salvar, vamos sair. Acho que eu não mandei colocar aqui para carregar. É assim, né? Ó, vamos revisar aqui então. Eu criei o cara aqui que vai carregar na list view, certo? A list view é quem? É esse camarada que a gente usou. Cadê? Aqui, esse cara aqui, certo? Mas o que acontece? Eu fui lá e fiz o cadastro. Ok. Mandei inserir. Depois que eu inseri, na verdade, aqui eu tenho que chamar o método, né? Então, o método, vou dar self, ponto, carrega list view, tá certo? Eu inseri e vou mandar apresentar. Se eu alterar, eu também vou mandar carregar. E se eu excluir, eu também vou mandar carregar. Ok? Então, vamos ver se deu certo. Salvamos, compilar. Beleza. Vem aqui, países. Ah, faltou pesquisar. Quando eu for mandar pesquisar, vou mandar carregar também. Ok? Vejamos então. Ó. Aí é bom, hein? Deu um erro aqui, né? Porque não deveria tem aparecer duas vezes Argentina, né? E tem um menos ali que não deveria estar, né? Mas já é um progresso, né? Vamos Vixe. ver. Com certeza. Olha aí, ó. Olha só, né? Então nós vamos fazer assim, ó. A gente não fez o excluir ainda, certo? Tá certo? É isso, né? A gente fez o incluir e carregou, ele carregou lá do arquivo lá, certo? Então vamos dizer assim, eu venho aqui na minha pasta onde está o DC 2020, MP4, data de hoje. Né? Então tá aqui países aqui. Tá lá duas vezes Argentina e o lixo aqui, certo? Vou vir aqui manualmente e vou tirar esses caras aqui. Dá salvar. Fechei o arquivo, beleza? Beleza. Aprendendo a hackear aí. Ah, sempre. Aí o que que tem aqui? Cadastro países. Mando carregar. Ah, já melhorou. Tá sobrando espaço lá ainda. Tá certo? Certo.
Tá, então eu venho aqui, vou mandar incluir 595. Aí eu tenho Paraguai. Mais 595 PY. Salvei. Aí, tem que mandar carregar. Deveria ter vindo, né? Vamos sair. Vamos entrar de novo. E não deu muito certo. Minha edição direta deu algum pipoco. Editar. Vamos salvar. Vamos sair. E vamos executar de novo. Cadastro países. Pesquisar. Vamos ver se o alterar ainda não está. Ok, vamos incluir. 595, Paraguai. Mais 595, PY. O botão não estava funcionando aqui? Qual botão, professor? Do sair do cadastro? Teoricamente estava, né? Tava. Tá. Deixa eu dar uma olhada lá no cadastro, então, de países. Abrir. Cadastro de países. Eu tenho o botão salvar. Acho que é porque eu tirei esse cara aqui, ó. Se não me engano, no FarmPy eu tinha colocado. Vamos conferir, né? O cadastro tá aqui. Se eu não estou enganado, no salvar tinha colocado para sair. Exatamente. Tá. Vamos por partes, né? Cadastro, países, pesquiso, inclui. Qual que é o DDI do Uruguai? Ninguém sabe? Mais 598. 598. Uruguai. Qual que é a sigla do Uruguai? É isso? O RU. O RU. O Isso. RU? Isso. Ok. Alguma coisa não deu certo agora. Vamos descobrir por quê, tá? Ó, eu vou colocar, vamos dizer assim, dentro do forma de cadastro aqui, vai ser aqui na hora que eu vou mandar salvar, que vai chamar controller, tá certo? A gente mexeu em algumas coisas, provavelmente deve ter mexido em alguma coisa ali. 598, Uruguai, mais 598, tá no botão salvar. Aí ele vai sair da view e vai começar aí, vai chamar da controller, perdão, a controller vai chamar a DAO, né? Aí vai verificar se o código é igual a zero. Ixi, o código não é igual a zero. Ah, tá. É que ali o código a gente tinha feito para não colocar o valor. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está tentando salvar o cara que não existe, certo? Então, vamos corrigir. Certo. Então, aqui a gente mantém o código zero, ok? Vou clicar no salvar, vem aqui, vem para cá, vem aqui. Oh, meu Deus. Vamos tirar daqui. Linha 56. Na classe UPAI. Resulte código. Tá aqui. Tá. Então, vamos voltar aqui. Vamos lá. Novo. Uruguai.
F8. Ok. Chegou aqui. Vou dar F7. Vou dar F7. Vou dar... marcar um breakpoint aqui. Ele veio. Passou. Certo? Vou dar um outro F8 aqui. Então, ele vai setar o código lá, certo? Aqui. Uruguai tá ali. Beleza. Pesquisou posição. Posição 4. Chamou em série. Salva no arquivo. Volta. 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 E... cadê meu executado? Ah, tá aqui. Ah, agora deu certo. Tá certo? Os ajustes que a gente fez na aula passada, então, tem que levar em consideração o seguinte, né? Vamos entender assim. Eu abortei no meio do caminho, então, por isso vai dar esses pipocos, tá? O que acontece? Veja bem. Dentro aquele código lá, lembra que eu falei que a gente ia trabalhar provisoriamente, podendo editar. Depois a gente ia desmarcar ele lá, certo? É isso? Então, o que ocorre é assim, ó. Dentro do cadastro de países, na verdade, dentro do cadastro aqui, né, a gente vai ter lá o form aqui, esse campo aqui, ele está com enable true. Tá? Então, nós vamos vir aqui. Ah, tá enable false. Então, aqui, a gente colocou... onde que a gente habilitou o enable dele? Acho que era no exclusão, né? Para ele só mostrar que ele tá desativado. Tá ativado, né? Cadastro. Ah, então no cadastro. É no consulta. Aqui. Deixa eu ver. Aqui no consulta não tem nada com relação a ele, tem? Bloqueia e desbloqueia, né? Carrega, limpa e edit, certo? Então... set focus, tal... código recebe valor, tá ok. Bloqueia, desbloqueia. No form pai eu tenho bloqueia e desbloqueia. Tá aqui, ó. Esse cara aqui não pode existir. Ok? Porque daí o que acontece? Ele está liberando, certo? Como ele tem no código, vem aqui, eu não posso editar. Não poderia. Tem algum outro lugar aí? É que no caso eu acho que ele já ficava ativado, né? Teria que ativar ali no... No exclui, aí ele desativava e ele ativava de volta. Então, aqui no excluir, vamos lá. Mas eu não cliquei no excluir, certo? Aqui. Bloqueia, bloqueia, carrega. Tem que ter algum outro lugar aí que mexe com ele. Não é no onCreate do formulário lá, professor? É no consulta pai. Ah, no consulta pai. Beleza. Consulta Isso pai, aí. você... Tá certo, tá certo. Consulta, o consulta... não é esse é o form. Abrir. Consulta. Não tem. Ou é no cadastro, professor, desculpa. No cadastro pai, onde você bloqueia. Não é? Código. Aí, ó.
Então, mas aqui está desbloqueando, certo? E aqui tá, eu coloquei em comentário, só se ele não compilou. Vamos lá. Ô, professor, Fala. eu tive um problema também, no cadastro de país, que tá zoado ali o código. É, E eu não sei, eu acho que em alguma das aulas a gente alterou alguma coisa no cadastro de país, e daí ele, acho que perde a herança, né? E daí eu editei fui no DFM, né? Lá no código do DFM, e daí eu apaguei o que tinha sido alterado. Só deixei o que era de herança, daí solucionou aqui. ah, é? Não, pelo menos aqui no meu arquivo. Tá, bom, vamos fazer assim, ó. Eu estou dentro do form de cadastro aqui, o cadastro pai, certo? Eu vou colocar explicitamente aqui, que a gente mexeu de qualquer forma, que enable dele é false. Certo? Estou colocando explicitamente, certo? Dentro de consulta aqui, eu vou chamar o carrega, vou chamar o limpa, vou chamar o bloqueia. Teoricamente, não é para a gente ter esse problema, certo? Tudo bem? Professor, e se fosse chamar o bloqueio edit no começo do incluir? É que não pode colocar o bloqueio edit, porque o bloqueio edit vai bloquear tudo, certo? Ah, tá. Não só aquele campo ali, né? Então, se eu colocar o bloqueia, não vai resolver o nosso problema, porque daí ele vai dar errado, certo? Tranquilo? Então, vamos testar explicitamente aqui. Quando a gente coloca explicitamente, teria que funcionar, mesmo quando a gente perde o controle do pai lá, certo? Mas ele não... Deixa eu marcar o breakpoint lá para visualizar, porque ele deveria bloquear aqui explicitamente. Quando eu chamo o limpa, cadastro... Eu acho que a gente tirou um IANTE de algum lugar. Acho que é isso que aconteceu, tá? Eu devo ter tirado... Ó, aqui, bloqueia. Aqui, desbloqueia. Eu não estou chamando, eu estou chamando no limpa. Ok, eu venho no limpa. O cadastro, vou copiar aqui esse cara aqui e vou colocar no pai dele, que é o limpa. Aqui. Tá bom? Explicitamente ele tem que funcionar, tá? Professor, Pois não. se o campo é falso e ele recebe falso, ele não vai virar true, né? Ele vai continuar sendo falso, né? Não é como se fosse operação lógica, né? É que enable, se está habilitado, significa, ó, vem aqui, certo? Vem para cá, colocou, ó, veio F7. Aí, pronto. Beleza? Beleza. Uma coisa que faltou aqui, que é uma questão de estética, aqui no caso, seria fazer assim, né? Como eu tenho o campo edit que está aqui deixa eu fechar esse cara aqui. Ele está ali no form de cadastro aqui, tab order. Tem os tab order, certo? Eu deixei esse tab order como sendo o primeiro. Não é isso? Isso. Deixa eu 0. Deixei ele como 0, né? E o último, se não me engano, ficou esse cara aqui. Não, acho que o Não, o último último ficou o sair. a data pega. A data não tem tab porque ela estava sempre oculta. Ela Habilitada, no caso. era registrada. Ela pegava a data do dia, né? No caso, e registrava. Tá, mas ele tá com tab order 6, certo? Ele tá com O tabela. sair tá com tab order 5, tá? Então, eu vou colocar esse cara aqui como sendo tab order 6. Tab order 6. Tá? Esse aqui deve ter ficado 5. Aí esse aqui ficou
0. Aqui 1, aqui 2, tá? Então, o que acontece? Eu mudei esse cara para o último, então, o que acontece? Eu venho aqui, cadastro países, incluir, vamos tirar os breakpoints aqui que eu marquei, né? Beleza? Tranquilo. E daí ele já tá aqui, ó. Tá certo? Tá focado no país. Qual que é o DDI do Chile? R$56, não é? Isso, 56. Aí manda executar aqui. Tá lá, o Chile. Ficou um buraco ali no meio, né? Certo? É, Estamos entendido aí? entendido. A porta! Tá. Então, o que nós temos aqui? Isso aqui é questão de objeto ainda, certo? Então, vamos entender assim, ó, veja bem. Para a gente montar a estrutura, a gente não pode trabalhar com projetos muito extensos, senão vai ficar complicado para vocês me entregar as coisas, certo? É coerente isso? Realmente? Sim, professor. Então, aí vamos marcar como divisor de águas aqui assim. A primeira parte que eu pedi do trabalho era para fazer os formulários lá e os objetos lá. Foi isso? De todos eles. Beleza. Beleza? Aí vamos marcar como divisor de águas essa questão de fazer essa list view aqui, carregar, né? Que é esse código que está aqui, né? Opa, Professor, pois não. não, desculpa, pode terminar de falar aí em relação a essa atividade aí, depois eu tiro a dúvida, então. Veja bem, então, o que que nós temos? Esse cara aqui, ele carrega o list view. O que que é a ideia que tem aqui? Aqui eu coloco, crio um list view item, né? Vamos dizer assim, que seria esse item, tá? Então, ele é desse tipo aqui, né? E ele tem aqui em cima, você tem que colocar esse cara aqui, ó, para ele conhecer o list view item, certo? Que é uma linha dentro do list view, esse cara aqui, tá? Então, esse controls aqui, ele é o que define esse cara aqui, ok? Que vai deixar criar esse cara aqui, que é eu chamei de list view item, que é uma linha do list view, certo? Então, o que que acontece aqui? Primeiro, aqui ele vai buscar o objeto, então na posição K, certo? Aqui ele me traz o tamanho da coleção, eu tenho lá na coleção, tudo bem? Desse tamanho da coleção, ele vai limpar o list view, vai zerar ele, e vai carregar de acordo com o que está lá até chegar no tamanho. Na primeira posição, ele vai lá e chama o carrega, eu faço um cast aqui, e trago o objeto país para um país, ok? Nessa linha aqui, esse list view item que eu defini aqui em cima, ele vai criar uma instância desse list view item. O que que é esse list view item? É uma dessas linhas que está aqui, na list view. Ok? Aí o que ele vai fazer? Na primeira linha que eu criei, ele tem um caption. O caption coloca o código. Certo? Na segunda linha em diante, seria as colunas aqui, ó. Tá? Então, aqui ele colocou o nome do país e o DDI. Aqui não colocou a sigla. Então, eu vou colocar a sigla. Então, eu vou colocar lvitem.subitens.add, aí um país.get sigla. Professor, Pois não. o ADD ele já faz o trabalho de pular pro próximo? Pra não acontecer de você colocar um e daí o último ser printado na mesma linha? Ou é o... Vamos enxergar assim, ó, veja bem, não é que é na mesma linha. Esse ADD aqui, ele vai adicionar as colunas. Não, Ó, eu me perguntei errado, na verdade. Falando do objeto todo. Que você tem o Brasil e daí depois o Paraguai. O que que faz ele não printar o Brasil, o Paraguai em cima do Brasil? Na mesma linha.
Ah, tá. É quando eu instancio esse cara aqui, ele está pegando como se fosse um objeto da list view. Eu estou transferindo, ó. Primeiro, o caption aqui, ele está recebendo o código. O segundo, ele está recebendo o get, o país. O terceiro campo, o DDI. A outra, a sigla. Então, cada vez que eu faço um desse, ele está inserindo uma nova linha. Entendi. Essa era a dúvida. Certo? Beleza? Beleza. Bacana? Sim. Ali no caso, o ADD faz essa instanciação da nova linha, né? Isso. Ele vai criar nova linha aqui na list view. Certo? Beleza. Beleza? E é o que garante, vamos dizer assim, que... Deixa eu dar um run aqui. Vou sair aqui. Agora ele vai mostrar com a sigla. Aqui é porque faltou destruir o objeto, tá bom? Nós temos uma outra etapa que vem pela frente, que é o seguinte, né? Países, vamos lá pesquisar. Agora colocou a sigla. Faltou data de cadastro, certo? Mas data de cadastro a gente não está colocando ainda o valor, certo? Por isso que ele não está preenchendo, tá? O que acontece? Ó? Quando eu dou list view, essa linha list view item recebe esse cara aqui, ele vem e cria uma linha dessa com valor. Aí ele vai pegar e vai colocar os dados que estão um a um. O código é o caption, o país é o segundo campo, DDI e sigla. Bacana? Bacana. Uhum. Tá. Então, Bacana. vamos entender assim. Ó. A gente pode estipular o cadastro para vocês fazerem até aqui. Uhum. Pode ser? Beleza. Pode ser. Do país, estado e cidade, né? Do país, estado e cidade. Professor, Exatamente. só um detalhe daí, claro que você não chegou nisso ainda, mas era a minha dúvida aqui em relação ao cadastro que a gente fez, no caso do cadastro do estado, né? E o estado tem o país. Um país. Ok. Isso. Aí a gente não chegou a fazer um exemplo para salvar ele, nesse caso, né? O salvar ele, que vai ter, você vai salvar só o código do país. Uhum. Ok? Certo. Essa aqui é a ideia. Aí é só instanciar criar lá um atributo is dentro do classe estado. É quase isso. Querem entrar nesse mérito? Na verdade, isso daí era a dúvida tipo assim, que em relação ao trabalho, né, que a gente fez da tela de cadastro, Tá. eu só não fiz carregar o país e o estado, né? O estado Tá. na cidade. Tá. Então vamos lá. Dente. Beleza. Vamos lá. Ó, vou aqui abrir. Eu não lembro se eu tinha criado o cadastro. Não tinha criado. Só o cadastro de consulta de estado eu criei, mas não criei o cadastro de estado, certo? Tá certo? Uhum. Então vamos lá. Arquivo, novo, componentes herdado, herda de cadastros. Era cadastros ou cadastro? Cadastros. É o plural mesmo. Só um Era pouquinho. cadastros. Vamos abrir o projeto aqui. O cadastro aqui, ó, tá vendo? Aqui está com base no cadastro, tá? Então, o cadastro, dentro de o cadastro, que é esse cara aqui, o nome da classe é o cadastros, certo? Então, quando a gente tem esse pipoco, eu tenho aqui cadastros, o cadastro. Aqui não tem.
De onde que ele está tirando, então, uses lá? Aqui no projeto. Também não tem. Não, tá bom, então. Tá. Arquivo. Novo. Componentes. O cadastro. Tá vendo que aqui aparece o cadastros também, né? Mas é esse cara aqui, ok? Então, o que que eu vou ter aqui? Então, eu venho... Cadê meus componentes aqui? Vou vir aqui, vou colocar o nome do estado, colocar o estado, colocar unidade da federação, colocar o F. Aí eu vou colocar código do país, código do país. Vou colocar o nome do país e vai aparecer o nome do país. Teoricamente seria esse aqui, certo? Aqui eu vou colocar um botão que eu vou fazer ele buscar, tá? Então vamos alinhar essas coisas todas aqui, né? Aqui tá. Top tá 9. Então, vou selecionar esses caras. Venho aqui na propriedade top. 9. Esse camarada aqui tá no top 24. Então, vou pegar esse. Esse. Vou colocar no top 24. Ok? Então, esse label aqui vai ser estado. Esse aqui vai ser o F. Esse aqui vai ser código. E esse aqui eu vou colocar país. Ok? Esse aqui está com EIGT 23. Eu vou colocar esse cara. Tá. Aqui está com 80. Está com 39. Então, vou colocar esse cara aqui com 40. Vou colocar esse cara aqui também com 40. Deixa eu abrir. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Sim, professor. Beleza. Então, eu vou pegar aqui o nome do país. Ele está com tamanho de 168. Ok. Volto para cá. F12. Vou colocar esse cara aqui com 169. Coloquei errado aqui, né? Esse cara aqui que tem que ser 40. Esse aqui tem que ser 169. Tá. Vou fazer esse cara mais para cá. Fazer esse aqui também aqui. Vou colocar ele mais centralizado, tá? Esse aqui eu vou colocar mais aqui, ó. Fazer mais esse aqui próximo. Código. Esse aqui também vou trazer mais próximo aqui. Esse cara aqui eu vou trazer aqui e vou mudar o caption dele. Tá? Vou mudar primeiro o name dele, né? Porque no caso vou chamar de BTN pesquisar. O caption dele vai ficar simplesmente só pesquisar. Ok?
Vou selecionar esse. Vou vir aqui no text deles. Eu vou dar Enter. Apagou. Ok? Esse campo código e esse campo código. Vou selecionar os dois campos códigos. E vou colocar... Onde foi que a gente colocou? Fontes... Aqui... Tem size, name, character set, color, não vamos mexer, estilo, poxa, cadê a propriedade dele? A fonte não vamos mexer, color também não. Tá, size, estilo, poxa vida. Não vai ser esse alinhamento vai ordenar lá. Tá, vamos deixar assim mesmo. Esse cara aqui vai ficar desabilitado, certo? Esse cara aqui é o que vai estar alinhado, ok? Beleza. Então, esse tab order vai ser o 0, ok? Esse será o 1. Esse será o 2. Esse aqui será o 3. E esse aqui será o 4. Esse cara aqui será o 5. E esse aqui será o 6. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Então, vou parar aqui a execução. Estava executando. Aqui não ficou bem alinhado esse negócio aqui, né? Vou vir aqui, vou trazer, ó. Cliquei com Shift, segurando Shift, e marquei os dois, certo? Tá? Ó, vem aqui, seguro o Shift, clico com o mouse no outro, aí ele vai trazer assim. Então, esses dois campos são campos do estado, certo? E esse aqui do país. Ok? Qual que é a ideia que a gente tem aqui para fazer esse processo? Bom, é assim. Deixa eu salvar esse cara aqui como o cadastro estados. Ok? É assim, não é? Tá. Então, vamos dizer assim. Ó. A gente criou a interface lá, não foi? Vamos primeiro ajustar as etapas, certo? Como é que a gente faz para ajustar esse processo? Eu tenho lá na interface que eu tenho o formulário. Né? A gente até tinha criado esse cara aqui, lembra? Deu errado lá o cadastro lá, tá? Tem o cadastro. E aqui eu tenho o cadastro de estados. Ok? Tudo bem até aí? Tudo bem. Tá. Então, veja bem, dentro desse cadastro de estados, se a gente for comparar com o cadastro de países aqui, eu vou ter que fazer esses caras aqui. Tá certo? Porque esses caras aqui são as mesmas coisas que eu fiz no cadastro e que eu vou ter que fazer aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Tá, da mesma forma que eu tenho lá no país, eu tenho que definir o objeto aqui no cadastro, certo? Não que eu vá criar ele, mas eu vou ter que ter o cadastro e a sua respectiva controller. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu venho aqui.
Vou definir, então. Vou pegar o mesmo padrão que está aqui, né? É o e a, né? O estado do tipo status. A controller estado do tipo... A gente não criou controller estado, né? Criou? Não. Não. Não, a gente criou o controller países, né? Não criamos a controller estado, certo? Então, o que acontece? Veja bem, só para a gente entender primeiro aqui em termos do que nós vamos ter que fazer, tá? Então, eu eu vou ter o objeto e a sua respectiva controller. Tudo bem? Até aqui tranquilo. Tranquilo. Tá. Então, eu vou ter todas as etapas que eu vou ter aqui. Eu vou ter que conhecer o objeto. Então, chega o objeto e sua respectiva controller. Tá? Eu vou ter todos os métodos que a gente criou lá nos outros. Certo? Eu tenho que fazer um set form lá. O que acontece aqui? Veja bem. No cadastro, no consulta países, eu fiz um set form cadastro. Certo? Então, automaticamente, no meu consulta de estados, eu tenho aqui, eu vou ter que ter o mesmo método que eu tenho no consulta países. Os métodos que eu tenho no consulta países são esses aqui. Ok? Observe que os nomes... Aqui, esse cara aqui, ele pode ser genérico também, tá? Posso ter esse método lá na classe Py, lá. Conheço objetos, em todos eles, ele também é padrão. Concorda comigo? Ele é genérico, eu não estou fazendo conheço objeto país ou conheço objeto estado. Eu não tenho controle de estado. Ele tem uma controle de um objeto. Certo? Tá claro esse formato? Sim. Tá. Então, eu vou ajustar esses caras aqui. Vou colocar esse cara aqui que provavelmente não está no form Py, no consulta aqui, ó. Tá? Então, vou colocar esse cara aqui. Eu vou dizer que ele é virtual. Ok? O set form já está aqui. Então, eu venho no consulta, está aqui. Set form to override. Carrega list view, então eu posso trazer ele, e de qualquer forma no form consulta eu tenho uma list view, tá? Então eu vou trazer esse cara para cá e vou dizer que ele é virtual. Tudo bem? Então, esses são os métodos que eu vou ter no form de consulta, seja no form de consulta países, tá, como override, seja no form de consulta de status, tá? Então, vou trazer esses caras aqui, venho para cá, trazer todo esse conjunto para cá. Ele é todo genérico, ele não é nada específico. Todos eles estão passando valores genéricos, ok? Então, não tenho nada demais que possa dizer, possa ser feito. Ele está sempre trabalhando com dados genéricos, ok? Aqui no cadastro, o conheço objeto, ele vai ser um método, deu perceber que ele vai existir em tudo, não é? Então, ele não está no form Py lá. Vamos colocar ele lá no form Py. Vou colocar aqui com override. Vou trazer esse cara aqui no form cadastro Py. E vou trazer ele vai ser virtual. Vou definir ele aqui, vou salvar ele aqui. Vem aqui no... Aqui não tem nada sobrando. Vou salvar ele aqui. Vou salvar o consulta estado. Vou salvar o consulta país. Vou salvar. Tá. Eu estou no cadastro de estados aqui. Tá? Então, ele tem aqui, vai ser override. Beleza. Bom, muito bem. Eu trago os objetos aqui. O que ocorre de
que vai acontecer aqui no cadastro de estados diferentes. Então, eu tenho o cadastro de estados aqui, da mesma forma que no consulta de países aqui, eu setei o form, tá? Posso colocar o consulta estados, ponto, set, form, cat. Vou passar o cadastro de estados. Bem, setei ele lá, certo? Tá. O que acontece assim, ó, veja bem. Quando eu chegar nesse formulário de cadastro aqui, eu vou clicar nesse botão. O que é que esse botão tem que fazer? Tem que pesquisar na coleção de países. Tem que pesquisar na coleção de países. Tá. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui, que não é todos que vão ter, mas aí aqui eu vou ter que ter, é que eu vou ter que ter um método aqui que vai ser uma procedure, estilo aquilo que a gente fez no consulta. Só que aqui eu vou setar, ó, set, form, vou até escrever diferente. Aqui eu preciso especificar que vai ser países. O que eu vou ter que setar que é país? T consulta. Tipo T object. Porque eu posso ter um cadastro depois, veja bem, aqui no cadastro de estados, eu vou chamar a consulta de países, certo? Tá tranquilo isso? Uhum. Sim. Mas eu posso, por exemplo, entrar num cadastro, por exemplo, de fornecedor, e dentro do cadastro de fornecedor eu posso ter que buscar uma cidade para ele. Daí tudo bem, todo fornecedor vai ter uma cidade, certo? Mas além de buscar a cidade, eu posso buscar, por exemplo, um vendedor para aquele fornecedor. E aquele fornecedor pode ter um vendedor específico para ele. Se eu colocar simplesmente set form consulta de cidade, ou consulta simplesmente, não vai ser suficiente para ele trazer os dados, porque eu vou ter dois diferentes, certo? Entendi. Uhum. Ok? Então, eu tenho essa situação. Dessa maneira aqui, eu vou conseguir buscar exatamente aquilo que eu estou querendo. Ok? Bom, o que é que faz esse método aqui? Então, aqui dentro desse cara aqui, eu vou ter que ter, sei lá, consulta países. Tipo T, consulta países. Consulta países, certo? A instância já existe lá, certo? A gente não criou lá, aqui na interface, o cara? Sim. Uhum. Tá? O que vai acontecer aqui? Então, aqui dentro do formulário de cadastro, olha bem, cadastro de estados, né? Vamos ajustar aqui que eu não coloquei, não mudei o nome desse formulário aqui, ó. Só para a gente ficar certinho. Ó, o caption tá cadastros, que veio como cadastros gerais, tá? O name desse cara ficou só o cadastro. Então, cadastros de estados. Na verdade, cadastro estados. Tá? E aqui em cima, no caption, cadastro de estados. Ok? Vamos ajustar as outras coisas aqui, já que a gente está mexendo aqui mesmo. Então, eu vou ter esse cara aqui, edit código. Eu vou ter o name desse camarada aqui. Deixa eu fechar aqui. O name desse cara aqui vai ser EDT estado. Esse outro aqui, EDT UF. Esse cara aqui, EDT COD país. Digitei algo que não devia. EDT
pode país. Foi porque eu tinha, não pode código país, é porque digitei um caractere junto lá, tá? DT país. Estando com underline, né? Tá aqui. Ok? São os EDTs aqui, os edits, certo? Então, vamos entender assim, ó. Aqui dentro do formulário, aqui como um todo, eu vou ter a situação de que o form de cadastro vai ter um form de consulta de países. Tá aqui, declarado. Ele vai chegar via parâmetro. Então, eu vou ter lá consulta. Consulta países, que é esse cara que está aqui, recebe consulta países e eu vou pegar o P consulta que chegou aqui. É o cache dele. E ele vai converter naquilo que eu estou procurando ali. Tá certo? Quando eu chamo ele, ele simplesmente vai vir um cara para cá. Ok? Esse camarada, esse form de consulta aqui, ele vai ter uma propriedade a mais que a gente não tinha nos outros. Esse cara aqui. Certo? Que eu chamei de... cliquei 2 vezes no pesquisar. O que esse pesquisar vai fazer? Vai fazer consulta países ponto conheça objeto. E eu vou ter que passar aqui para dentro dele, então, 2 objetos. Aí, os objetos... Mas o objeto que eu tenho aqui é um objeto, um estado. Não é um objeto em estado? O estado aqui. Tá certo? Ó, eu vou... como eu fiz no outro lá, eu vou separar. Eu tenho aqui o cadastro, certo? Aqui, vírgula. Vou colocar aqui, ó, o estado. Estado que a gente chamou? Objeto lá. Estados, plural. Estados. Tá. Então, vou chamar aqui cadastro o estados, certo? Eu vou ter que ter como eu tenho do país, certo? E aqui eu vou ter consulta ok? O que eu não tenho aqui? Eu não tenho esse cara aqui, o controller estado, certo? O estados eu tenho, assim? Tá ok? Bom, vamos chegar até ele para voltar aqui, porque senão não vai dar para a gente fazer. Aqui no objeto estado, eu tenho o objeto país, não tem? Esse cara aqui. Certo? Então, quando eu vou fazer aqui no cadastro, que eu vou chamar o conheça objeto, eu tenho que passar um objeto. Então, eu tenho o estado ponto get o país, que é o objeto que eu tenho que passar. Certo? Automaticamente, a minha controller aqui, eu vou ter que ter a controller estado ponto get controller países. Certo? E aí eu vou estar passando o objeto estado, certo? E o objeto controller estado. Tá claro? Aí eu vou fazer aqui, e vou fazer assim, consulta países ponto show modal. Ele vai lá e vai voltar com o objeto, tá certo?
Ou acreditem que vai fazer isso, pelo menos. Conseguem acreditar que ele vai fazer isso? Muita fé, professor. Tem que ter fé. Então, o que que a gente faz? Se ele trouxe o objeto de volta, por favor, não pisquem agora, tá? Tá acabando a aula, mas, por favor, não pisquem. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Self.edt código país.text vai receber quem? O estado.get o país.get código. Ele é inteiro, né? Então, eu vou fazer int to str desse cara aqui. Ok? E vou fazer self.edt país.text, que é o segundo campo ali, fazer o estado.get o país.get país. Professor, eu acho que tem que colocar lá no código país, no label, não sei se foi posto EDT de país. Eu acho que foi. Não foi? EDT o quê? Código país, tem que ver se foi posto lá no. Ah, tá. Beleza. Beleza? Tranquilo? Firmeza, professor. Muito mais tranquilo agora. Então, dessa forma, ele vai fazer isso, certo? Aí o que acontece? Ó? Quando a gente chama lá do gerente, que a gente chama o form de consulta, a gente passa exatamente esses dois caras. A gente passa um objeto país e uma controller, certo? Não é isso? É isso. Sim, isso aí. Beleza. Então, vamos fazer assim, ó. É que eu não fiz a controller estado. Então, vou ter que fazer controller estado, certo? Vem aqui, arquivo, novo, uma nova unidade, ok. Vou dizer que aqui eu vou colocar o controller, né? Vou dar um type, vou dizer controller status igual a class de controller. Eu não lembro se eu chamei só de controller ou de controller. Vamos abrir lá. Vamos abrir a controller países aqui que a gente já descobre, né? Eu coloquei controller mesmo. Aqui. Ok. Então, vem aqui, vou substituir por controller. Teoricamente é genérica também, certo? Então, eu posso pegar aqui, vamos dizer assim, ele vai ter uma DAO país lá, mas eu não vou colocar a DAO país ainda, tá? Aqui. Gente, tá? Vem pra cá. Vou trazer esses caras. Não vou criar isso aqui, porque aqui vai ser DAO estado. Tá? E aqui. Vou deixar aqui em forma de comentário, tá bom? Então, eu vou fazer as mesmas operações que eu teria ali, certo? Só que a DAO status, ela vai ter que ter aqui, a controller estado, perdão, ela vai ter que ter aqui a controller países. A controller países. Certo? Deu para entender? Sim. Aí aqui eu vou ter então uma function, eu vou chamar de, como é que eu chamei ali no form? A controller get controller países, certo? Eu vou ter que usar esse mesmo nome aqui. Eu vou ter que criar aqui nessa controller. Certo?
E que ela vai me retornar quem? Quer dizer que vai retornar um TObject. Beleza? Mas, então, aqui eu coloco vírgula, vou colocar nas linhas de baixo, né? Vou colocar o controller países. Ok? Por enquanto, acho que é só, né? Shift C. Ah, não é o control. Acho que é o controller, né? Acho que é isso aí mesmo, senhor. É esse aqui, ó. Controller. Deveria ter chamado o mesmo nome. Tá, mas já foi. O controller status. Ok? Vem aqui, vou gerar. Então, constructor aqui eu vou ter a controller. Na verdade, aqui eu não preciso ter uma outra instância aqui, tá? Mas vamos dizer assim, a controller países, existe a outra instância que a gente já tem da controller países lá, certo? Mas de qualquer forma a gente tá criando lá, então não tem problema. Países, recebe, controller países, ponto, cria objeto. Automaticamente eu tenho que ter a controller países, ponto, extrude. Eu vou fazer basicamente esse get aqui, ó. Result, recebe a controller países. Bem? Não vou fazer o resto dos métodos, mas esse é o cara que eu preciso ter. Tá joia? Beleza. Tá, então vamos ter que conferir para verificar se está tudo ok, certo? Mas eu vou precisar abrir o gerente, no caso. DC gerente. Aqui no gerente, então, quando eu crio o formulário, né? Aqui vai criar o form lá, certo? Criou a interface, eu vou ter que criar aqui, então, o estado, que não está, né? Aqui, o estado do tipo status. Vou ter que definir a controller status, status, né? Status. Tá? E já automaticamente no form create aqui, então, eu vou vir aqui colocar o estado do tipo status.createObjeto. Okay? E aqui eu vou colocar a controller estado do tipo controller status.createObjeto. Tá bem? Beleza. Então, aqui dentro desse formato aqui que a gente fez, eu vou ter lá o menu clique 1, vai chamar consulta de países, né? O consulta menu clique 3 aqui, vou passar o estado e a controller status. Controller status, o objeto é o estado. Bom? Beleza. Tá. Lá na interface, quando eu criei os formulários aqui, então, o que ocorre? Eu criei criei o formulário de status, mas lá dentro, deixa eu separar aqui, consulta,
cadastro, cadastro. Aqui eu setei os forms de consulta, os forms de cadastro, certo? Mas aqui dentro desse processo aqui, eu vou ter lá que o cadastro de estados, ponto, set, form, consulta, países, e vou passar o consulta países. Ok? Só para lembrar, criei o form de consulta, países, consulta, estado. Cadastro, país, cadastro, estados. Eu fui lá no form de consulta, país, e coloquei o form de cadastro, país. Fui lá no cadastro de consulta de estados e coloquei o form de cadastro de estados. No cadastro de estados, eu vou ter que colocar o form de consulta, países. Beleza? Beleza. Beleza. Aqui, então, aí aqui eu tenho assim, ele vai chegar com 2 objetos, aqui eu só coloquei um, né? Eu preciso colocar o segundo objeto que ele vai precisar, tá? Então, aqui vai ter o p-controller do tipo p-object, que é o mesmo padrão que está no de cima, tá ok? Aqui eu vou ter que, ter que colocar aqui o consulta estados, ponto, conheça objeto, que é o mesmo que eu passei lá, vou passar o p-objeto e p-controller. Os 2 objetos como eu passei no anterior, tá igualzinho. Não tá igual, vamos colocar esse espaço. Pronto, agora ficou igual. Ok? Beleza? Beleza. Vamos salvar, vamos compilar. Publiquei. Onde que está dando erro? No consulta. Método conheça objetos. Vamos ver o erro que ele deu aqui. Ah, tá. É que ele não tem objeto nenhum aqui. Tá? Então ele não vai deixar. Não, mas deveria deixar. Vamos entender aqui só um pouquinho. T-objeto, conheça objeto, T-object. É que o professor declarou o método, mas não escreveu ele, professor, lá embaixo. Muito bem. Ctrl Shift C. Beleza. Obrigado. Aqui também. Consulta estados. Acho que eu não declarei aqui em cima. Tá aqui. Tá igual, certo? O cabeçalho com o status. Tá. Então, aqui eu costumo separar aqui, tá? O status, vírgula, o controller status. Em cadastro, status. Não implementei. Consulta status. Tá. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou chamar só o de incluir aqui, tá? Tem o método incluir, que é esse cara aqui, tá? E que é o que a gente fez aqui no incluir aqui do... Cadastro, consulta, incluir. Aqui, tá? Esse cara aqui, dentro desse aqui, e vai vir aqui, tá? Então, em vez de ter cadastro de países, é de estados.
Em vez de ser o país, é o estado. Em vez de ser controller país, é controller estado. Aqui eu não declarei. Tem que declarar os caras aqui. Vou ter o estado do tipo estados. Eu vou ter a controller estado, que é do tipo controller estados. Tá? E aqui, No use, isso. O estados, vírgula, o controller estados. Tá? Aí eu conheço objetos, que é esse cara aqui, né? Então, ele vai fazer com que o estado receba estados. Professor, acho que faltou o protected lá em cima. Ah, tudo bem. A controller estado recebe controller estado de P controller. O estado, a controller estado. Deixa eu ver se no cadastro de estados eu fiz isso. O estado, controller estado. Tá. Vamos lá. Botou vírgula aqui. O cadastro de estados. Faltou declarar também o cadastro de estados do tipo T, cadastro de estados. É. Tudo bem. É que não tá chamando ali em cima. Aí. Isso aí. Estão atentos, né? Tá bom o negócio. Estados também. Não, não. Tá certo, é assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Então, vem aqui, ó. Cadastro, status. Incluir. Ops. External. Ele não achou os caras aqui, tá? Então, ele parou aqui. Vamos lá. Tá? Não é portar no private, professor? Não, né? Não. Não é porque tá no private. Vamos ver o erro de execução. É erro de instância isso aqui. O estado... O inherited não tem que ser chamado antes do. Depois das linhas de código. Aqui não, acho que não vai fazer diferença. Parece que ele não chegou até esse cara aqui. Ele chegou... Ó, não tem objeto aqui, tá vendo? Ah, tá. Tá, vamos vir aqui no gerente. Marcar o breakpoint aqui. Vir aqui na interface. Marcar o breakpoint aqui. Tá. Não, volta. Cadastro, status. Tá. Tá. Aqui ele passou. Tá, que ele passou. Eu vou chamar o cadastro de status, que é aqui. Eu não conheço objetos. Aqui, ó. Conheço objetos aqui, tá vendo?
Não chegou o que eu conheço objeto aqui. Tem que chegar aqui. O estado recebe estado de P objeto. Ok? A controller estado recebe controller estado de P controller. Ok? Não chegou até aqui, né? Então, eu vou parar aqui. Ok. Vou salvar, vou compilar. Cadastro status. Ok, passou por aqui. Passou por aqui. Vou dar incluir. 659. E aqui. Só um pouquinho. O estado. Tá. Ah, tá aqui. P, cadastro, estados, P, objeto. Não fiz o cast aqui. Não existe a instância. Calma, moçada, calma. Já estamos acabando. Tranquilo, senhor. Amanhã libera meia hora mais cedo. Ah. Aqui, ó. Chegou até aqui, certo? Certo. O Beleza. que acontece aqui? Olha lá. Que Ó. bom, hein? Ó. Louco. O que aconteceu? Incrível. Viu? Aí aqui, Que bom, hein? quando for fazer esse botão aqui, tá? A gente faz assim, ó. Só para terminar aqui, tá? A aula é com vocês daqui a pouco, né? Uma boa parte de vocês. Né? Sim. Eu tenho lá o botão pesquisar, certo? Cadê? Botão pesquisar, que eu tô no lugar errado. Cadastro de estados aqui. Aqui eu cliquei o botão pesquisar aqui, certo? Aí aqui a gente faz assim, ó. Vou colocar aqui como sendo tipo string. Eu tenho o botão aqui para consulta aqui, certo? Então eu faço assim, ó. Aux recebe consulta cases.btn sair.caption. Ok? Salvei o que está lá no caption, tá? Aí eu venho aqui e faço assim. Esse cara aqui recebe depois de show modal. Cara aqui recebe em aux. Tá? Então, salvo, compilo. Aqui ele não vai trazer exatamente aquele que está lá, porque tem que selecionar qual o cara que vai estar lá, tá? Vou tirar o breakpoint aqui. Já é o começo, já. É bacana, cara. Vai dizer que não é. Claro. Final de semestre já dá pra vender esse sistema aí nas padarias. Olha só o cara. Olha lá, certo? Aí, ó, selecionar. Aí ele, não, como eu falei, não ia trazer, mas tem que fazer os comandos lá para ele trazer. Firmeza, então, senhor. Já. Já vai dormir mais tranquilo hoje? Claro, ô louco. Não, mas eu vou dormir hoje. Já a aula rendeu, professor. Beleza? Firmeza, então, professor. Beleza. Bacana, né? Não. Tá já então.
Eu vou tomar uma água aí e vamos atrasar um pouquinho a aula, tá? Ok. Professor, Beleza. no Delphi ali, Depois. ele não tem, por exemplo, aqueles campos select, conforme você vai digitando, ele vai trazendo o resultado Tem, logo abaixo. Ele tem essa função também? tem, mas a gente não usa. Não, tranquilo. Mas só para saber. Não, tranquilo. Tá bom, tem sim. Beleza. Valeu. Valeu, professor. Até mais aí. Falou, até mais. Falou.